Olá, caros alunos e alunas, estamos de volta. Hoje eu gostaria de tratar dois casos muito interessantes que concernem a solução de sistemas de equações lineares e vão permear, né, alguns outros assuntos no futuro bem próximo aqui, né, quando eu terei o problema de fazer ajuste de curvas, interpolação. Eu gostaria de tratar, né, hoje dois casos. Eu tenho um sistema AX igual a B, então um sistema de equações lineares. Se por acaso a ordem é n, em que eu quero dizer aqui com ordem que o número de linhas é igual ao número de colunas, e suponha que o posto seja n, o número de linhas linearmente independentes seja n. Bom, neste caso, nós caímos no padrão que já foi tratado aqui pela fatoração, pela decomposição, né? Então imaginem que eu tenho um sistema x igual a b, né? Qual que é o nosso procedimento para resolver? Primeira coisa, a gente olha se é simétrica. Se a matriz for simétrica, eu vou tentar Cholesky. Se Cholesky for definido para essa matriz, ou seja, essa matriz é definida positiva, olha que ótimo. Eu posso fazer A igual L vezes L transposto e proceder com muitas vantagens em relação à forma tradicional, a solução do sistema. Suponha que não seja simétrica e nem admita a decomposição usando Cholesky, ou seja, eu não consigo, né, nessa matriz simétrica definir todos os valores de L, né, onde L é uma matriz triangular inferior. Então eu volto para o caso genérico, A igual a L vezes U. Eu fatoro a matriz A em duas matrizes triangulares, uma inferior, outra superior. Pronto, esse foi o caso que a gente já estudou aqui, né? Até agora foi isto que nós fizemos, né? O que nós vamos fazer neste segmento aqui, né, é pensar na situação, né, eu não estou mudando de assunto, nós estávamos tratando até agora da decomposição por valores singulares. Eu só gostaria, né, de chamar atenção para um tópico, porque ele vai ser importante na nossa mineração de dados, sim, né? Eu preciso discutir esses assuntos para a gente continuar posteriormente com nossos classificadores, por exemplo. Mas então vamos tratar um caso em que a matriz A, que até agora a gente supôs que pertence a n linhas e n colunas, agora essas dimensões vão ser diferentes uma da outra. Nós vamos supor que m seja diferente de n. E como primeiro caso, né, para a gente trabalhar, nós vamos supor o seguinte: nós vamos supor que a nossa matriz A tenha m linhas por n colunas, onde o m é maior do que n. E o número de colunas linearmente independentes ou linhas linearmente independentes seja n. Então, nós vamos supor que nós temos, sei lá, 50 linhas por 10 colunas, 8 colunas. Eu tenho um sistema que você vai olhar, tem muito mais linhas do que colunas. Imagine no R2. Se eu tivesse um sistema 2x2, né, na hora que eu
representa o lugar geométrico associado à primeira equação é uma reta. O lugar geométrico associado à segunda equação também é uma reta. Se o sistema tem posto completo, essas duas retas, né, são linearmente independentes, né? Os coeficientes angulares dessas duas retas não correspondem a retas paralelas. Então elas vão se interceptar. Elas vão se interceptar num ponto e a interseção desse ponto é a solução desse sistema 2×2. Agora imagine uma terceira equação, né? Se essa equação não puder ser escrita como uma combinação linear dessas duas, né, o que vai acontecer? Né? Essa equação não vai interceptar aquele ponto associado às duas primeiras. Né? E aqui tem uma conclusão importantíssima. Imagina que eu tenha mais o meu sistema, né, tem duas colunas, duas linhas, eu coloco uma terceira. Essa terceira não pode ser obtida pela combinação linear das duas outras. Eu não vou ter como interceptar esse ponto, né? O que vai acontecer? O meu sistema AX igual a B, onde A pertence a R3×2, tem 3 linhas por 2 colunas, não vai ter solução. Eu vou ter um sistema, né, em que eu escrevo AX é igual a B, mas não vai ter jeito. Eu não vou encontrar um X que atende simultaneamente às 3 equações. É claro que, se por acaso eu conseguir escrever a terceira equação como combinação linear das duas, eu não acrescentei nada ao sistema, o ponto que a solução vai continuar lá, e essa equação aqui, ela é o que a gente diria redundante para esse sistema 3×2. Então eu caio no caso que a gente tem trabalhado normalmente aqui. Bastaria eu eliminar essa linha, né, ou uma das linhas, né, para ter um sistema 2×2. Muito bem, né, eu não quero mudar, né, eu não gostaria de mudar a direção aqui, mas observe, eu vou querer, né, embora não haja um X que atenda simultaneamente a todas as 3 equações nesse sistema 3×2, eu vou querer um X interessante, né? Eu vou querer um X, né, que mais ou menos atenda o AX igual a B. Pois bem, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Imagine então um caso mais geral, um caso grande, em que eu tenha, grande não, mas assim, maior, em que eu tenha 50 linhas por 10 colunas. A primeira ideia, o primeiro algoritmo primal que vocês arranjariam é justamente um algoritmo que não nos serve. Imagina, eu vou pedir para vocês assim, olha, tem aqui AX igual a B, A pertence a 50×10, 50 linhas por 10 colunas. Eu sei que esse sistema não tem uma solução que atende simultaneamente a todas as equações, né? Proponha uma solução AX semelhante a B, né? Eu quero que o erro que eu cometer seja aceitável, né? O erro não vai, quer dizer, a solução que eu vou atribuir a esse sistema de equações possa ser boa. O que seria uma solução boa? Vão pensar o que seria uma solução boa daqui a pouco. Mas se eu pedir um algoritmo para vocês, eu imagino que a maioria de vocês faria o seguinte, né? Vai tentar, né, fazer todos os sistemas, imaginar que poderia ser feito todos os sistemas 10×10,
calcula o resíduo, né? Eu vou lá para uma dada solução x barra, eu posso pegar esse x barra, substituir em cada linha e ver qual que é o erro que eu estou cometendo. E dentre essas soluções em que envolve sistemas de ordem 10, né, com 10 linhas por 10 colunas, eu vou lá gerando tudo que é possível, né, todas as combinações possíveis. E descubro, né, por algum critério, aquela solução que daria, por algum critério que a gente vai discutir aqui, a melhor semelhança com o termo independente, né? Assim, na hora que eu substituo x, eu vou ter a vezes x igual a b, só que não vai ser b. O a vezes x não vai dar um vetor que atende todas as equações do sistema. Estaria atendendo 10, ou mais de 10 por acaso. Mas assim, normalmente você esperaria que atenderia 10 e o resto daria errado. Pergunta que se faz: será que essa é uma boa solução? Será que eu consigo o melhor possível fazendo isto? A resposta é seca e simples: não. E também tem uma grande desvantagem, uma desvantagem terrível, né? Eu tenho aí um problema combinatório. E os problemas combinatórios, né? O número de problemas combinatórios que eu vou ter é muito grande. A gente diz que ele cresce, né, exponencialmente à medida em que o número de equações do sistema cresce. Então não é uma forma algorítmica para resolver adequada, né? A gente diz que esse problema, né, tem complexidade exponencial. A complexidade de resolver um sistema de ordem K ou ordem P, em que o número de linhas P é igual ao número de colunas P, é da ordem N3, né? P3, né? O número de operações aritméticas que eu gasto para atribuir uma solução para esse sistema, né, é o cubo da ordem do sistema, que é super razoável, um polinômio, né, ele crescendo, ele cresce, mas não cresce. Se o P crescer, ele não cresce exponencialmente. Mas o problema aqui é que o número de problemas é exponencial, né? Eu aumento o número de linhas, eu aumento exponencialmente o número de problemas a serem resolvidos. Esse algoritmo, primeiro, é ruim e necessariamente não me dá uma solução muito boa, não, regra geral. Pode ou não dar, né? Mas não é um algoritmo interessante, não. No próximo segmento, nós vamos discutir sobre esses critérios. Quais são os critérios que eu uso, então, para descobrir uma boa solução em problemas em que a matriz A tem m colunas, m linhas por n colunas, e o posto seja n, né? O posto da matriz, né, está sempre associado ao máximo da menor dimensão, né? Então a gente vai supor A, embora tenha dimensões m e n, né, ela pode ter posto completo desde que a menor dimensão, o posto seja equivalente à menor dimensão, né? Então vamos para o próximo tópico. Bom, eu vou pegar o caderno aqui e mostrar o que eu escrevi para vocês. Só um momento, se não vai ficar bom. Eu vou colocar aqui do lado, só um minuto. Então, esse é o caso que nós vamos tratar aqui, né? Eu tenho duas possibilidades: o número de linhas
ser maior que o número de colunas, e também um caso em que o número de colunas é muito maior que o número de linhas. Esse segundo caso nós vamos deixar para daqui a pouco. Agora nós vamos tratar do sistema de equações lineares, que a matriz tem aquela forma retangular, né? Eu tenho mais um retângulo em que a dimensão maior é a altura, né? Eu tenho muito mais linhas que colunas, ou mais linhas que colunas. Eu gostaria de associar uma solução para esse sistema de equações lineares, embora, né, se ele tiver o posto completo, essa matriz, né, se o posto está associado à menor dimensão, eu sei que não vai existir, né, uma solução que vai atender simultaneamente a todas as equações, como nos problemas que a gente estava acostumado a resolver aqui, em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Essa solução com o que a gente chama de resíduo próximo de zero, ou resíduo zero, não existirá, né, para esse sistema. Eu vou ter um conjunto de equações em que, ou todas, dependendo da solução, do critério que eu usar, que não vai atender a equação. Ou seja, na hora que eu substituo x barra numa linha, né, então eu tenho lá, meu x barra é 5, 8, 15, 20. Tem lá uns valores definidos para o x. Eu substituo isso na primeira equação. Eu gostaria que, numa situação, né, que quando eu substituo esse x nessa primeira equação, x barra nessa primeira equação, fosse muito próximo do bêndice 1, do primeiro termo independente, e assim sucessivamente. Essa que como o sistema não tem uma solução em que o resíduo é zero, se eu imaginar que existe um vetor R pertencente a Rm, ou seja, um vetor R onde as componentes vão estar associadas à diferença entre o que eu obtenho do lado esquerdo menos o que eu obtenho do lado direito. Esse R, que é o vetor resíduo de cada uma das linhas, né? O que eu gostaria, né? Eu gostaria que esse R, situação ideal, fosse o mais próximo de zero possível, todas as componentes fossem bem próximas de zero. Isso estaria indicando, de acordo com algum critério que a gente vai discutir aqui, uma boa solução. Mas, então vamos, né? O que eu posso fazer então? Qual que seria, qual critério que eu poderia usar como boa solução? Bom, vamos pensar aqui, né? Eu tenho algumas possibilidades, sim, né? Deixa eu exibir uma transparência aqui, algo aqui com essas possibilidades. Estava bem na dúvida aqui se eu volto a escrever usando os recursos de edição ou continuo com o caderno, sabe? Hoje eu vou fazer diferente. Vou continuar com o caderno. Estou bem com vontade de escrever no quadro hoje. Semana que vem, talvez, ou na próxima, dos próximos vídeos, nós teremos um quadro. Acabei de investir num rolo de papel vinílico preto em que você cola na parede e simula um quadro. Eu vou colar aqui nessa parede aqui, né? E aí eu posso escrever um pouco, né? Sentindo falta disto. Então vou continuar mostrando as coisas no meu caderno da forma que a gente está fazendo. Então, quais são os critérios para me assinalar ou para me buscar
uma solução x barra que atenda razoavelmente a x barra igual a b, semelhante a b, né? Quais critérios que eu posso usar? Imaginando que R índice 1 indica o resíduo da primeira equação menos o primeiro termo independente, R índice 2 o resíduo da segunda equação, ou seja, o que é resíduo? Eu substituo o x barra que eu escolhi, né, que eu estou pensando em escolher, vai ter um valor no lado esquerdo, subtraio do B2, que é o valor do termo independente. Então eu tenho, né, se eu tenho m linhas no sistema de equações, eu tenho m resíduos. Eu posso imaginar o seguinte, ó, vamos escolher um resíduo tal que a soma de R1 mais R2 mais Rm, né, seja a menor possível. Bom, posso fazer isso? Posso. Só que nem é muito difícil eu conseguir uma solução próxima de zero, que essa somatória seja próxima de zero. Só que essa solução pode ser absurdamente horrível, né? Eu posso ter um resíduo de 10.000 na primeira equação e menos 10.000 na segunda. Aí eu acho que eu estou resolvendo bem as duas primeiras equações, por exemplo, e estou resolvendo pessimamente. Eu tenho um resíduo muito alto, só que a somatória do mais com menos contrabalançou isso, né? Então no final a somatória é próxima de zero, de R1, R2, R3, R4, etc, etc, até Rm, é próxima de zero, mas a solução é péssima, é muito ruim, né? Ora, então a solução que vem de imediato disso aí é essa 2, né? O que nós fazemos? Vamos somar os valores absolutos. Aí sim, se por acaso o resíduo da primeira é mais 1.000, o valor absoluto é 1.000. Na segunda equação, o R índice 2, que indica o valor da diferença da segunda equação menos o termo independente 2, é menos 1.000, o valor absoluto fica 1.000, né? Então veria que eu estou achando uma solução muito ruim, né, na hora que eu somaria os valores absolutos. Sem dúvida, né, seria interessante, não fosse o detalhe. Qual que é esse detalhe? É que a soma de valores absolutos para nós, né, dados os recursos que a gente viu até agora no curso, demandaria um esforço muito grande para a gente chegar nessa soma, e a solução não é simples. Eu teria que resolver um problema de matemática aplicada que é mais complexo do que outros que eu teria para achar uma solução adequada para esse sistema de equações lineares. Eu teria que formular um problema aí de programação linear, que é um problema de otimização, né, que foge ao assunto do nosso curso, e é caro. É mais caro, não que seja caro, mas é mais caro do que as outras formas que a gente tem para fazer isso. Muito bem, essa então nós vamos descartar por dificuldades operacionais. Essa segunda também não nos serve. Terceira, minimizar o resíduo máximo. Ora, o valor absoluto do resíduo máximo. Ao buscar isso, eu estou achando uma solução interessante, sim. Né? Eu posso pensar que essa solução é interessante. Eu tenho lá os resíduos, eu quero aquela solução x barra, em que na hora que eu for verificar os valores absolutos dos resíduos, né, ele é o menor possível, né? Então vou escolher, né, assim, ele maximiza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar dos resíduos, né, para uma dada solução x barra, eu vou ter um resíduo máximo, valor absoluto de um resíduo máximo. Então, sei lá, se o resíduo máximo
assim, eu tenho R1, R2, R3, etc. Pego os valores absolutos. Se numa solução x barra deu, por exemplo, mais 50, e numa outra solução x barra duas barras, né, eu encontrei um resíduo máximo de 40, né, eu vou preferir essa segunda frente à primeira. Faço isso de todas as formas, né? Tem formas de eu achar isso em tempo razoável, polinomial, mas é caro. Esse problema aí recai num problema de programação convexa não diferenciável, embora seja um falso problema, eu consiga resolver programação linear também, né? É um pouco trabalhoso também. Então, por, né, questões operacionais e também pelo custo, e também tem um problema sério essa solução, sabe? Eu já tentei aplicá-la em problemas interessantes para nós, mas eu sempre caía na situação de que a melhor solução era x1 igual a x2, x3, etc, etc, xn igual a 10. Não foram poucas vezes não, viu? Assim, pelo menos para mim, né, não serviu esse terceiro caso aí, né? Agora tem um, graças a Deus, que é ótimo para nós, que é esse 4. É muito fácil obter uma solução que minimiza a somatória dos quadrados dos resíduos. Olha o que acontece. Ao elevar ao quadrado, né, eu tiro o problema do caso 2, que era um positivo compensar um negativo. E essa solução é muito boa, muito boa. Eu minimizo o somatório dos quadrados dos resíduos. Então, olha só, eu estou buscando uma solução para o sistema AX é igual a B, onde a minha matriz A é uma matriz que tem mais linhas que colunas. Como não existe aquela solução x tal que AX é exatamente igual a B, eu vou escolher uma que, na hora que eu substituir em todas as equações, eu vou ter resíduo sim. Mas se eu sair somando o quadrado dos resíduos, é aquela solução que dá o menor valor, né? Então eu vou ter uma somatória dos quadrados dos resíduos que é mínima. E essa é fácil da gente computar. Nós veremos no próximo segmento como se faz isso. Então, vamos devagar. Eu não quero correr muito aqui, porque esse assunto primeiro, ele vai ser o esteio de outras coisas que a gente vai fazer. E eu também acho que ele abre perspectivas interessantes aí na modelagem, principalmente no caso 2. O caso 2 a gente tem esses resultados fantásticos, resultados assim muito interessantes para serem discutidos aqui, aqueles problemas, né, em que você chega, puxa vida, deu posto deficiente, tudo se passa como se eu pudesse tirar uma linha do meu problema, ou linhas do meu problema. O que isso quer indicar, né? Tem algumas coisas aí para a gente discutir que eu acho que é interessante. Você, no nosso caso, a solução de um sistema de equações lineares, eu imagino que esteja relacionado a um problema em que vocês estão montando um modelo e que, eventualmente, vocês terão chance de interferir tanto na escolha das variáveis ou entender melhor aquilo que vocês estão trabalhando. Então, não quero correr muito, não. Eu vou tentar ser bem completo
no sentido de em que vocês consigam realmente me acompanhar no raciocínio que a gente está aqui. Bom, aqui nós vamos relembrar o que é a norma de um vetor. A norma associada a um vetor, né, ou a extremidade, eu tenho um vetor, né, eu quero saber o comprimento dessa linha que une a origem até as coordenadas associadas a esse vetor, as componentes do vetor. Eu posso imaginar isso, né, claramente como uma distância em relação à origem. Quanto mais próximo eu estiver da origem, menor vai ser o valor da norma. Nós temos várias formas de computar, né, de ter uma ideia dessa distância. Poderia ser, por exemplo, claro, essa norma que a gente está acostumado a trabalhar, né, com essa distância que a gente está acostumado a trabalhar, que é a distância euclidiana, que nada mais é do que a raiz quadrada da somatória dos quadrados das componentes do vetor. Né? É essa noção que a gente tem. Se eu estou no R2, né, eu tenho lá uma coordenada x e uma coordenada y. Qual que é o valor, né, dessa distância? Né, a hipotenusa desse triângulo retângulo é x1 ao quadrado mais y2 ao quadrado, raiz quadrada disso. Né? É justamente esse valor. Isso plenamente é passado para o R3 e assim para o Rn. Né? Eu sempre vou ter essa noção de distância que eu estou em relação à origem, principalmente se a gente usar esse conceito de norma euclidiana. Mas esse conceito é mais amplo de norma de vetor. Eu posso imaginar que a norma P, onde P é um número maior do que 1, maior ou igual a 1, a norma P de um vetor, né, é a somatória dos valores absolutos de cada componente do vetor elevado a P, e depois eu tiro a pésima raiz dessa somatória. Por exemplo, se a norma for 2, eu não preciso me preocupar com valores absolutos. Né? É a somatória das componentes, né? É a raiz quadrada da somatória do quadrado das componentes do vetor. É muito fácil. Né? Se eu tiver com a norma 3, né? A norma 3 de um vetor A é a somatória dos valores absolutos de cada componente elevado ao cubo, né? Quer dizer, eu pego uma componente, elevo ao cubo e tiro o valor absoluto. Eu vou fazendo isso, né? Faço essa somatória toda. A raiz cúbica dessa somatória é a norma 3 desse vetor. Me dá uma noção de distância, porque eu usei 3, o 2, não sei, né? Depende da sua aplicação. Eventualmente você tem uma boa razão para fazer isso. Agora, eventualmente eu posso utilizar a norma 1, né? Economiza muita conta e me dá uma noção de distância, né? A somatória dos valores absolutos do vetor, né? Imagina que eu esteja no mundo todo quadriculado, numa rede, umas quadrículas, né? Se eu não tiver acesso em diagonal aos meus pontos em que eu vou ter que andar em cima da grade, a norma 1 pode ser uma coisa interessante, pode me dar uma noção de distância melhor do que me daria essa distância, essa distância que seria medida pela ligação direta, né, da origem até o ponto. Vamos supor que eu só consiga me mover em cima de uma grade. A norma 1 pode ser interessante, ao invés de trabalhar com a norma
norma 2, por exemplo. Mas vamos lá. Onde que a gente vai usar isso? Ora, eu tenho um vetor, né? Eu tenho um vetor interessante, né? Que é o vetor dos meus resíduos. Eu vou trabalhar com ele. Eu quero minimizar a somatória dos quadrados dos resíduos, que é dado pelo vetor R. Eu posso ter uma notação, então, muito elegante dos resíduos, usando essa notação matricial. O que é o resíduo de o que é o vetor resíduo associado a um valor x qualquer? Né? O resíduo é um vetor de n componentes dado pela diferença de a vezes x menos o b, ax menos b. Tanto faz aqui utilizar b menos ax ou ax menos b, porque nós vamos elevar aos quadrados as componentes. Então eu não preciso me preocupar. O resíduo não é b menos ax, não é ax menos b. Não se preocupem com isso, porque nós vamos elevar ao quadrado, então o sinal aí não vai fazer diferença. Então, R é igual a x menos b. A somatória dos quadrados dos resíduos, né? Nós vimos no slide anterior que nada mais é do que o produto interno de um vetor R, né? Ou o produto escalar do vetor R, né? É dado por R transposto vezes R. Vou computar R transposto vezes R. Eu vou ter ax menos b transposto, que multiplica ax menos b. O transposto, né, entre parênteses, eu vou transpondo cada componente. A vezes x transposto é x transposto a. B transposto é B transposto. Então, vou ter x transposto a menos B transposto vezes ax menos B. Faço esse produto notável aí, sem grandes problemas. X transposto A transposto vezes x vezes A vezes x fica x transposto A transposto AX. X transposto A transposto vezes menos B vai ficar menos x transposto A transposto vezes menos B. Né? E vou fazendo esse produto, final das contas eu vou ter lá menos B transposto vezes B, menos B, que dá mais B transposto vezes B. A única duvidazinha que acontece aí é quanto eu tenho essa multiplicação x transposto A transposto vezes B, né? Isso vai dar um número, né? Se eu tenho x transposto A transposto vezes B, x transposto vezes A transposto é um vetor transposto. Vezes B, que é um vetor, vai dar um número, né? Agora imagine o seguinte, em que eu tenho eu transponho esse produto, né? Se eu transpuser esse produto, vai ficar B transposto A vezes X. São dois números que dão os mesmos valores, né? Esse produto, né, dá os mesmos valores, então eu posso somar. Por isso que aparece menos 2 A transposto vezes B aí. É um mero detalhezinho aí, né? Então eu tenho um produto notável aí do R transposto vezes R. Muito bem. Nessa notação, né, eu vou procurar minimizar. Eu tenho uma função de x que me dá um número. Observem que o resultado de R transposto vezes R me dá um número. Eu tenho um número associado a isso. Agora, dentre todos os x que existem, né, todos os valores de x que existem,
né, x pertencente a Rn, eu gostaria daquele valor que minimizasse essa somatória. Como que se faz isso? Próxima transparência, a gente vê. Então, nós temos uma função de x, né? É uma função que é quadrática, é uma aplicação do RNR, ou seja, para cada x pertencente a Rn, eu tenho um valor real associado, por acaso é positivo, né? Porque minha função é quadrática, um valor positivo associado a essa função. E eu quero, dentre todos os valores possíveis de x, aquele que minimiza essa função, né? Observe que é uma função quadrática, né? Se a gente chamar, por exemplo, o a vezes x dá um y. Então, x transposto vezes a, o que me dá? Me dá, vai me dar um valor, né, que é y transposto. Então, tem y transposto vezes y. Então, esse primeiro termo aí da somatória é uma somatória de quadrados, né, valores ao quadrado, né? B transposto vezes B é um número, né? E menos 2A transposto vezes B vezes X, né? Vai me dar um número também, né? Observe, eu tenho uma função quadrática aí, né? Essa função quadrática, é interessante observar que ela é muito bem comportada, né? Ela tem, né, um ponto de mínimo. Se eu estivesse trabalhando aí, né, no R2, né, se eu tivesse aí um sistema 2x2, eu veria essa função quadrática como um coador de café. Né? Eu tenho um coador de café, né? A gente diz que essa função ela é convexa, ela só tem um ponto de mínimo. Então observem que o nosso problema de determinar uma solução que minimiza a somatória dos quadrados, dos resíduos, é muito bem comportada essa solução. É um problema muito bem comportado. Eu só tenho um ponto de mínimo. Né? Se a minha matriz tem posto completo, eu tenho esse coador de café. Agora, no R2, se a minha matriz não tivesse posto completo, eu teria uma calha. Eu tenho infinitos pontos que atenderiam, que dariam ponto de mínimo. Né? Eu tenho uma situação que seria mais tipo uma calha. Mas no nosso caso, esse coador de café é porque a gente está supondo que nós temos posto completo. Se tem posto completo, eu garanto que só tem uma solução, essa quadrática que a gente está trabalhando. Muito bem. E como que eu encontro a solução dessa quadrática? Ora, a condição de necessidade e suficiência para que eu tenha um ponto de mínimo dessa função é que a derivada, né, se a minha função é convexa, é que a derivada primeira seja igual a zero. Mas como a gente está trabalhando aí no Rn, né, quando eu estou com uma função de uma variável só, eu só tenho uma derivada associada a essa função. Quando eu tenho mais de uma variável, né, eu na verdade não tenho mais a derivada, eu tenho um vetor gradiente. Cada componente eu derivo, né, em relação a essa componente, considerando as outras constantes, e tem um valor. Como eu tenho n componentes, né, eu faço isso para n componentes e acabo obtendo o que a gente chama de vetor gradiente. Ora, né, eu vou trabalhar com isso. Eu vou obter as derivadas que a gente chama parciais, né, em relação
AX, né? E fazer o F', parênteses, igual a zero. Se eu tivesse uma única componente, se o x fosse pertencente a R, seria o F' de x igual a zero, né? Seria um negócio bem, bem tranquilo para vocês. Mas aqui a gente está trabalhando no Rn. E além de estar trabalhando no Rn, nós temos matrizes. Vamos ver como é que fica isto? Né? Um minuto. Então, o que nós temos, né? Relembrando aqui, nós temos que resolver um sistema AX igual a B, onde A tem M linhas por N colunas, M diferente de N. O posto associado à matriz A corresponde à menor dimensão, no máximo, né, que no nosso caso é N, ou seja, eu tenho um sistema, né, com várias linhas e um número pequeno de colunas. É menor do que o número de linhas, isso que eu quero dizer. Esse sistema, nós vimos aqui que ele não tem uma solução com resíduo zero, ou seja, eu não espero encontrar AX igual a B. Esse problema, né, nós já argumentamos aqui, é impossível eu achar o que a gente chama de resíduos iguais a zero, ou seja, na hora que eu substituir o que eu estou achando que é a solução, um x que é a solução no sistema x igual a b, ele não vai dar, o a vezes x vai ser diferente de b, né? E nós estamos desenvolvendo uma forma de atribuir uma solução adequada para esse sistema, ou seja, determinar um x tal que quando eu fizer o ax ele vai ser semelhante a b. O critério que nós vimos aqui, né, mais interessante para nós, né, é minimizar a somatória dos quadrados dos resíduos de cada linha. Corresponde a fazer, né, a minimizar o quadrado da norma euclidiana ax menos b, de ax menos b, que dá um vetor elevado ao quadrado, que é a somatória do quadrado do resíduo da primeira linha, mais o quadrado do resíduo da segunda linha, etc., até o quadrado do resíduo da m-ésima linha. Muito bem, nós vimos que isso corresponde a fazer R transposto vezes R, né? Esse vetor R vezes transposto vezes R é uma somatória dos quadrados das componentes, que chega nessa função que está aí, né? Ao fazermos o produto notável ax menos b transposto vezes ax, nós chegamos a essa expressão de x. E também sabemos o seguinte, né? Essa é uma função quadrática, que é convexa, em que a condição para achar o ponto de mínimo é a condição que satisfaz as derivadas de f de x em relação a x serem iguais a zero. E o que eu vou fazer agora é derivar essa função. Bom, aqui nós temos dois problemas, né? Vocês estão acostumados talvez, né, eu posso estar enganado, mas nesse estágio do curso, vocês estão acostumados a trabalhar com funções univariadas, uma função que só tem um x de variável, uma incógnita só. Aqui o nosso x pertence a Rn, né? Eu tenho várias variáveis. E além disso, né, dentro dessa complicação, intermediando aí, nós temos matrizes, né? Eu tenho uma
um termo dessa função, né, que é x transposto a transposto vezes a vezes x. Como é que eu derivo isso em relação a x? Bom, não é complicado. Isso aí é como se fosse x2, então vai virar 2 vezes a transposto x, né? O termo menos 2 vezes a transposto bx vai virar 2 vezes a transposto b, e b transposto vezes b é zero, não tem variável aí, é constante. Então observe, eu não vou descrever essas regras para vocês e tratar disso aqui, que foge um pouco do escopo do nosso curso, e eu imagino que em algum momento vocês terão isso resolvido aí, durante a trajetória de vocês. Mas não é muito difícil aceitar, né, que eu tenho uma quadrática ali, se eu tenho um x comum elevado, 3x2, onde x pertence a R, derivado dá 6x. Isso que está aí, o primeiro termo, dá 2 vezes a transposto a x. O termo linear, né, menos 2 vezes a transposto b, menos 2 vezes a transposto b, fica menos 2 vezes a transposto, menos 2 vezes a transposto b vezes x, a derivada em relação a x, as derivadas parciais em relação a x, vai dar 2 vezes a transposto b. Por enquanto, isso resolve os nossos problemas aqui. Ou seja, o ponto de mínimo é dado pela solução de 2 vezes a transposto a vezes x menos 2 vezes a transposto b igual a zero, que corresponde à solução de um sistema de equações lineares, que é a transposto a vezes x igual a transposto b. Simples assim. A gente resolve um sistema de equações lineares, né, agora de ordem, né, n, vai ser um sistema em que o número de linhas é igual ao número de colunas, e eu aplico os métodos tradicionais para fazer isso. Ou seja, né, no frigir dos ovos, né, a gente resolve o nosso problema, né, em que eu tenho mais linhas que colunas, resolvendo um problema de ordem n. Né? Eu vou trabalhar agora com um sistema em que o número de linhas é igual ao número de colunas e aplico os nossos métodos tradicionais, né, sem grandes problemas. Eu vejo que tipo de decomposição que eu vou usar, né? Essa matriz vai ser sempre uma matriz simétrica, e se ela admitir Cholesky, eu faço uma decomposição de Cholesky, ou se não, trabalho com o caso mais geral, que é a decomposição LU. Ou seja, resolvemos o nosso problema. Bom, eu espero não ter entregue coisas muito de graça aí para vocês, né? Assim, essa história de derivadas, de funções de muitas variáveis, vetores gradiente, derivadas de funções multivariadas envolvendo matrizes, eu acho que são coisas, né? Eu espero que em algum momento vocês venham a olhar isso, né? Isso é função, né, dos meus colegas de cálculo integral e diferencial fazer. Espero que vocês não estejam muito perdidos com isso.